A gente começa fazendo o corpinho do anjo. Como sempre, eu tenho aqui a minha placa antiaderente, que eu uso para fazer as modelagens. A pastinha azul. Então, eu vou sovar até eu perceber que a pasta tá bem macia. Eu vou pegar agora a minha pasta, vou meio que jogar pra dentro, ó, e vou fazer uma bola. Assim me facilita muito mais, porque daí eu vou ter muito menos vinco pra tirar. A gente tem que fazer a bola agora, de modo que não tenha nenhum desses tracinhos aqui, ó. Essas dobrinhas desapareçam. Então, eu posso fazer a bola aqui na minha mão. Eu vou apertando, apertando, apertando. Ela não vai ficar totalmente esférica no começo, não tem problema. Mas eu aperto. Aí eu vejo até a hora que não tem mais dobrinhas. Quando não tem mais dobrinha, eu vou deixando mais frouxinha a mão pra formar a bolinha mais redonda. Mesmo que a gente for fazer um corpinho que não seja redondinho, a gente começa dessa forma. Tenho aqui a minha bolinha, ela não está com vincos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um formato como se fosse de uma coxinha, tá? Então, eu vou juntar aqui as mãos e vou fazer, ó, uma coxinha. Eu vou forçar um pouquinho aqui contra a minha placa, pra ficar um pouquinho mais retinho aqui embaixo. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu dedão e vou passar aqui, ó. Vou segurando com o dedo indicador dentro e vou passar o dedão aqui. E vou puxando pra fora. Eu vou criando um acabamento aqui, ó. Pra ele ficar mais parecido com como se fosse uma roupinha mesmo, tá? Não ficar tão aquela coisa grossona. Então, ele vai ficar assim, ó, como se fosse um vestidinho. Pego aqui o meu pincel, vou pincelar um pouquinho de água aqui no meio do bolo. Se vocês forem fazer no isopor, não cola, é só apoiar. Vou apoiar. Vou pegar aqui, ó, palitinho de pirulito branquinho. O meu bolo é de isopor, então aqui ele vai estar mais durinho. Vou ter que fazer um pouquinho mais de força pra poder espetar. Se for um bolo normal, que vocês estiverem fazendo, um bolo verdadeiro, não vai precisar fazer tanta força, tá? Então, ó, eu vou encostar aqui e eu vou segurando aqui em cima e eu vou rodando o palito. Porque se eu colocar de uma vez, eu vou achatar esse vestidinho e aí vai ficar com um corpinho meio estranho, né? Tem um alicatezinho aqui. Eu vou cortar um tamanho que dê pra eu colocar a cabecinha e o palito não fique saindo da cabecinha, assim, né? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui. Vou pegar agora essa pasta aqui, eu já tingi nesse tomzinho aqui, ó, de um salmão clarinho. Ó, peguei um tanto do meu saquinho. Eu vou colocar na frente pra medir. Eu quero uma cabecinha grande, mas não vai ser uma coisa gigantesca, porque não é o estilo que eu faço. Então, ó, coloquei aqui, tá legal. Eu quero uma cabecinha grande, mais ou menos assim mesmo. Então, ó, vamos ver aqui na minha mão, mais ou menos, tipo, 1/4 de mão. Então, o corpinho eu peguei mais ou menos 1/3, cabecinha, pouco menos de 1/4. Vamos fazer a mesma coisa, a gente dá uma sovadinha. Mesmo jeito, vou fazer a bolinha, primeiro uma leve achatadinha. Depois que eu dou uma achatadinha, eu faço assim, ó. Ó. Porque daí eu deixo essa parte pra colocar os olhinhos. Eu acho que fica mais bonitinho. Então, vou pegar aqui um pouquinho de água. E aí, pra eu colocar a cabecinha, eu vou apoiar e vou girando aos poucos. Toma cuidado pro palito ficar no meio. O narizinho vai ser uma bolotinha bem pequenininha. Faço uma bolinha. Vou colar. Deixa eu
colocar de frente para não colar torto. Eu coloco, eu posiciono aqui no meio e eu dou uma apertadinha para ele fixar. Agora, para fazer as duas orelhinhas, eu vou pegar duas bolinhas um pouquinho maiores do que o nariz, mas elas têm que ser iguais. Aí eu vou pegar e vou posicionar onde eu coloquei a colinha. Então, ele tá com a cabecinha mais pra cá. Eu vou colocar esse aqui um pouquinho mais pra baixo. E esse aqui um pouquinho mais pra cima. Então, eu vou pegar aqui no meio da bolinha e vou apertar contra a cabecinha, ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um cilindrinho. Assim, ó, eu vou medir aqui. Você vai falar, nossa, esse braço tá comprido. Não está comprido porque eu vou fazer ele dobradinho com as mãos, com a palma das mãos assim, tá? Então, ó, fiz o cilindrinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Agora eu vou pegar aquela mesma ferramenta que tem uma pontinha dentro e vou pegar em uma das pontinhas, eu vou entrar. Ó, eu vou fazer um furo. Faço a mesma coisa com o outro. Faz um furo. Aí eu vou passar um pouquinho de água aqui e no meio. Esses bracinhos vão segurar tanto aqui como no meio. Eu vou deixar só ele levemente assim, dobradinho, e vou fazer a mãozinha. Só para ele não ficar muito molenga quando eu for colar no corpinho. Não estou colocando nada nessa pasta, nem CMC, nem nada, viu? Tô usando pasta americana pura. Então, ó, peguei o mesmo tom da cabecinha. Agora eu vou pegar duas bolinhas, mais ou menos, ó, desse tamanho aqui. Vamos ver se elas estão iguais. Estão. Essa aqui tá um pouquinho maior. Depois de um tempo, o olho acostuma. Aí eu vou pegar, vou fazer mesma coisa, vou fazer uma bolinha. Depois que eu faço a bolinha, eu vou fazer, ó, uma coxinha. Faço a coxinha, eu vou apertar. Ó, apertei. Vou fazer a bolinha, vou fazer a coxinha e vou apertar. Agora eu vou pegar essas tesourinhas que eu uso bastante para modelagem. Isso aqui é tipo aquelas tesourinhas de precisão de costura, né, de artesanato. É legal ter uma também para trabalhar com a pasta americana, só para isso, né, lógico. Aí eu vou fazer assim, ó. Oi, deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho. Eu vou fazer um cortezinho aqui. Um cortezinho aqui. Aqui eu já tenho o dedão. Eu vou dar uma leve enroladinha assim na mão. Tiro a pontinha. Já fica super fofinho. E agora eu vou fazer 3 cortezinhos pra fazer a marcação dos 4 dedos. 1, 2, 3. Ó. Peraí.
Vou dar uma ajeitadinha. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra mão. Só que daí, essa aqui, eu vou cortar do outro lado. Então, eu cortei aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Então, vou cortar o dedão. E vou cortar os 4 dedos. 1, 2, 3. 3 cortes para 4 dedos. Cortei aqui. Aí, eu vou pegar um pouquinho de água e vou passar aqui dentro, ó, pouca cola ou água. Se passa muito, fica uma melequeira e escorrega, não cola. Aí, eu vou colocar aqui dentro e vou apertar, que é pra colar. Vou passar a água, colocar aqui dentro e vou apertar. Aí, pra colar, a gente vai ver. Você sempre pensa em você. Então, tipo, se eu faço assim, eu fico com os dedões pra mim, né? Eles ficam pra dentro. Então, na hora de colar, eu vou colar o dedão pra dentro. Então, ó, eu tenho a mãozinha assim, eu vou fazer assim, eu vou apertar aqui, colocar aqui. Opa. Aí, do outro lado, vou fazer o contrário, mas antes eu vou passar só um pouquinho de água aqui na palma da mão, pra colar contra a outra. Aperto bem aqui em cima. Aí, aqui na frente, eu dou uma levantadinha. Vou passar um pouquinho mais de cola aqui em cima. Porque eu quero colar bem contra o vestidinho. Olha só. Aí, eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de deixar a manguinha meio caidinha. Porque quando a gente tem um vestido que tem uma manga larga, ela fica meio caidinha, né? Se a gente faz assim. Então, aí ele fica mais real. Certo? Que bonitinho. Então, já tenho os bracinhos. Agora, eu vou pegar aqui, com essa partezinha aqui de novo, eu vou fazer a boquinha, que eu simplesmente vou pegar, vou marcar aqui e vou dar uma puxadinha pra baixo. Marco aqui, dou uma puxadinha pra baixo. Ai, que bonitinho! Vamos fazer agora as asinhas. Vou pegar um pouquinho de pasta branca, vou sovar. Vou fazer aqui uma bolinha. Vou abrir na minha plaquinha. Não deixa muito fina. Se for deixar muito fina, tem que deixar secar mais tempo, senão ela vai ficar muito mole, tipo um papel. Aí, eu pego aqui, ó, olha minhas asinhas. Um cortador de coração que todo mundo tem. Pra cortar, forço, dou uma balançadinha e tiro a parte de fora.
Aí eu venho com uma espatulinha e tiro a parte de dentro. Pra que isso? Pra não deformar. Pego aqui agora, mesmo que a gente dê aquela balançadinha, ele fica com umas rebarbinhas. Então, eu já pego, já passo o dedo pra tirar as rebarbinhas. Tenho o coraçãozinho aqui. Eu vou deixar ele secando um pouquinho. Vou deixar ele secar só uns minutinhos, só pra não ficar muito mole. Tá meio calor aqui. Vou deixar ele assim mesmo, só que eu viro ao contrário do lado que eu cortei. Agora, eu vou fazer o cabelinho. Pode ser da cor que vocês quiserem. Aí vou abrir aqui. Um cortadorzinho de flor. Aí o tamanho depende da cabecinha que vocês fizeram, tá? Eu vou ver. Eu acho que esse tamanho de flor dá pra minha cabecinha. Eu acho que dá. Mas aí, normalmente, quem compra esses cortadorzinhos aqui de flor, tem um conjuntinho que vem vários. Não só desse aqui, esse roxinho aqui, mas tem vários que tem um monte de tamanho, né? Aí sempre vai ter um tamanho que vai dar pro tamanho da cabecinha de vocês. Aí eu pego, tiro as rebarbinhas. Deixa eu trazer aqui. Olha o que eu estou usando de suporte para o meu tabuleiro. É a minha caneca. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A caneca vira suporte. Tá vendo, gente? Pra que vai comprar um suporte lindo pra eu apresentar aqui? Olha só, se eu tenho uma caneca, não é verdade? Gosto de coisas práticas. Vou passar um pouquinho de água na cabecinha toda. Não passem muito, porque senão o cabelo vai escorregar, vai ficar uma melequeira. Aí, deixa eu virar ele de costa. Tá batendo uma luz, né? Peraí, que senão eu não vou conseguir fazer com as duas mãos. Acho que dá pra ver, né? Aí eu vou pegar, vou apoiar. Se por acaso vocês sentirem que vai ficar um pouquinho pequeno, e é só não cortar, não abrir a flor muito, muito fina, que dá pra dar uma leve puxadinha, ó. Então, eu vou colocar aqui embaixo, bem no meinho. Tomem cuidado, porque se for um anjinho que vocês querem fazer com cabelo curtinho, ó, deixa ele aparecendo aqui a nuca, tá? Se for uma menininha com cabelinho um pouquinho mais compridinho, aí é só colocar um pouquinho mais pra baixo. Menininha não, né, gente? Porque hoje em dia não precisa ser menino ou menina pra ter cabelo comprido, né? Se vocês quiserem com o cabelo mais compridinho, é só puxar um pouquinho mais pra baixo. Então, aqui, ó, eu percebi que talvez vai ficar com o cabelo um pouquinho mais curtinho na frente. Então, eu já venho, já dou uma leve puxadinha. Bem de leve, porque senão rasga. E trago pra frente. Olha que cabelinho bonitinho, feito com cortador de flor. Se precisar fazer vários, olha que praticidade. Eu vou fazer a auréola marrom, porque daí na hora de pintar de dourado é muito mais fácil, porque daí não vai ficar aparecendo os pedacinhos que de repente eu não pintei. Então, vou pegar aqui um pititiquinho de marrom. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma minhoquinha. Não quero que ela fique grossa. Então, aí o tamanho vai ser um tamanho tal qual que dê pra gente fazer isso, ó. Tenho aqui a minha minhoquinha.
eu vou unir as pontinhas e vou enrolar aqui, que é pra não aparecer muito a dobra. Então, ó, eu vou fazer uma aureolinha assim. Então, na hora de abrir, vocês vão abrir um tanto que fique o tamanho que vocês querem. Ó, assim já tá bom. Não faz uma auréola muito grandona, senão fica feio. É bonitinho uma auréola menor do que a cabeça, tá? Vou passar aqui um pouquinho de água. Coloco a auréola. Toma cuidado pra deixar a emenda pra trás. E dou uma apertadinha pra colar. Aí depois eu pinto. Agora, então, o que está faltando? Vou pegar a minha canetinha, que eu adoro. Dá pra fazer os olhinhos com canetinha, se ela for fininha como a minha, tá? Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma curvinha. Tem que fazer os dois do mesmo tamanho. E aí eu vou fazer uns cílios, mas assim, quando é anjinho menino, normalmente a gente faz menos cílios e mais curtinho. Se for uma anjinha menina, normalmente a gente faz uns cílios um pouquinho mais longos. Aí eu vou fazer... Só uns cílios curtinhos, tá vendo? Se por acaso errar, tanto no pincel quanto na caneta, se eu errei, não tem jeito. O que que eu faço? Eu pego um pincelzinho molhado com água, não coloca muita água, vai tirando e vai secando com papelzinho toalha. Vai tirando e vai secando. Aí depois deixa secar bem, bem, aí você faz de novo, tá? Mas cuidado pra não manchar. Vou pegar aqui, ó, bem no meio. E vou colar aqui, ó. Eu não vou... Peraí, deixa eu fazer de frente. Eu vou apertar... Colei torto igual a minha cara. Vou apertar no meio, tá? Só no meio. Aí, de frente, eu arrumo. E aí, também, dependendo do meu coraçãozinho, eu posso até dar uma puxadinha para parecer mais. Mas as asinhas, eu deixo elas meio abertinhas. Ó, ela fica meio abertinha. Então, ó, o que que eu tenho aqui? Eu pego sempre um potinho, então assim, você compra o corante em pozinho, quem não sabe diluir. Você compra o corante em pozinho, tá? Que tem várias marcas aí boas. Aí você pega um pouquinho do corante e um pouquinho daquele álcool de cereais, tá? Que também compra em loja de confeitaria. Eu tenho um tubão de 1 litro, mas tem aqueles bem pequenininhos, porque demora muito pra acabar. Eu tenho sempre, ó, um potinho fechado, que era um corante em gel aqui. Eu não lembro qual marca que era essa, eu acho que era da Mago. Esse aqui, que é um potinho que é bem fechadinho, então eu sempre diluo aqui dentro. Aí quando acaba, eu lavo o potinho e diluo sempre aqui dentro, porque daí quando sobra, eu uso mesmo. Depois de um tempo, quando sobra, ele começa a secar. Aí você vai lá e coloca mais álcool, tá? Mas aí eu não uso o potinho que vem o pozinho, eu uso um separado. Aí eu pego aqui, ó, ele tá até diluído ainda, porque tava bem fechado, ele tá diluído. Então, eu vou pegar aqui. Ele não pode ficar muito, muito diluído, porque senão vira tipo uma água e aí não pega o corante. Se você tentar pintar e ele ficar transparente, é porque tem que colocar mais pozinho ou menos álcool, tá? Então, eu vou pintando aqui a minha auréola. Como é uma coisinha delicada, pequena, eu tenho aqui um pincel que é fino. Esse pincel, aliás, vocês estão vendo que já tá com as cerdas tudo ruim, né? Por quê? Isso aqui é o álcool de cereais que faz. Álcool de cereais estraga pincel depois de um tempo. Então, eu tenho, por exemplo, esse aqui é um que eu uso só pra dourado.
Porque daí se eu tiver que estragar, eu vou estragar um só, não estrago todos os meus outros, tá? Se vocês tiverem que usar pincel pra fazer um detalhezinho assim em preto, como esse olhinho, esse pincel aqui já não vai prestar mais. O quanto melhor a gente puder pintar, claro que é melhor. Estamos já acabando o nosso anjinho. Eu acho sempre que a live vai ser mais curta. Mas a pessoa fala demais, né? E prontinho. Está pintadinho. Olha que bonitinho esse anjinho. Olha, gente, se for um bolinho assim, branco, colocar só um lacinho na frente, um poazinho, já tá um bolo lindo. Uma plaquinha com nome. Ou às vezes nem precisa, só um poazinho e uma fitinha embaixo já tá lindo. Gostaram do meu anjinho? Muito obrigada por terem ficado comigo até essa hora. Vocês aí que estiveram comigo aí a live toda. Muito obrigada, meninas. E meninos também. E a gente se vê então na próxima semana, live, na terça-feira, às 8 horas, certo? Boa noite pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.